Jardim das Oliveiras, aos pés do monte. Eles chegaram, desceram, passaram pelo vale de Enom, e aí eles estão num lugar chamado Getsemane, ou Getsemar, que quer dizer prensa de óleo. Por isso que ali havia muitas oliveiras, porque ali se prensava óleo de oliveiras. Ali se prensavam as azeitonas que produziam óleo. Neste lugar, Jesus vai passar pela prensa. Neste lugar, Jesus vai ser prensado pelas pressões que o pecado causa na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida de alguém como ele. A Bíblia nos conta em Hebreus que ele clamou a quem poderia livrá-lo da morte e foi atendido no seu clamor. Quando foi que Jesus foi atendido no seu clamor? Pois se ele morreu na cruz do Calvário. Jesus estaria para morrer no Getsemane, fora do lugar que Deus havia preparado, fora do projeto de Deus. Você vai lembrar-se do texto quando diz assim: Jesus falando com os seus discípulos, eu estou angustiado e a minha angústia beira a morte. E a angústia era tamanha que a mistura do seu sangue começou os poros se dilatarem, começou aí os capilares, ficou bom? Se romperem e ele começa a suar gota de sangue. Ele volta para os seus discípulos e a Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados por tristeza e pesados pelo vinho que haviam bebido. Jesus os repreende, dizendo assim: mas nenhuma hora pudesse velar comigo. E aí então eles voltam, Jesus volta e vai orar novamente. Volta e encontra-os dormindo, mas já não diz mais nada e volta pela terceira vez. E aí então ele volta e diz assim: levantai-vos, porque chegou a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Quando Jesus mal fecha os seus lábios, vem Judas Iscariotes, vem ali os guardas do templo e prendem a Jesus. Para prenderem a Jesus, Jesus pergunta: quem vocês buscam? A Jesus o Nazareno. Por quê? Não estavam vendo? Por que alguém precisava beijá-lo a fim de que ele pudesse ser identificado? Porque Jesus era tão comum, era tão simples, que poderia ser confundido com qualquer pessoa. Essa imagem hollywoodiana que nós temos absorvido durante os anos não corresponde à imagem de Jesus. Tanto é que Isaías, fazendo referência à sua imagem, diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer, uma pessoa comum, extremamente comum. E aí então Jesus se mostra, se revela, há alguns eventos que acontecem, e Pedro, num arroubo, num impulso de zelo extremado, lança a mão da espada e fere o servo do sumo sacerdote. E aí Jesus o repreende: Pedro, não, quem pela espada fere, pela espada vive. Não é assim. E aí Jesus realiza o seu último milagre antes de morrer. Pega a orelha do soldado, coloca no lugar, e aí se entrega. Jesus se entregou, não fez força, não se debateu, não xingou, não esperneou, não coiciou. Jesus se entregou, fez um apelo: deixe-os, é a mim que vocês querem. Na cabeça dos discípulos todo o projeto caiu por terra. Na cabeça dos discípulos tudo aquilo que eles sonhavam foi-se por água abaixo. E diz-nos o texto que enquanto muitos se afastaram por demais, Pedro ia seguindo à distância. Jesus já havia dito lá naquela ceia: hoje ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, vocês me abandonarão. E Pedro, mais uma vez, esses seus arroubos, ele diz assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Ainda que todos te digam que não lhe conhecem, eu não vou dizer, eu vou contigo até as últimas consequências. E Pedro estava mesmo a fim de ir, tanto é que fez o que fez. Mas quando os seus projetos e planos não desembocaram nas soluções que ele achou que desembocariam durante toda a trajetória com Jesus, a sua fé esmurece, e ele agora começa a andar à distância. Mas havia, não apenas ele estava, no livro de João diz que um outro estava junto com ele, e esse outro era amigo da casa do sumo sacerdote.
e pediu, intercedeu para que Pedro pudesse adentrar naquela ambiência. Fizeram uma fogueira do lado de fora. Jesus está sendo julgado lá de dentro, está sendo esbofeteado lá de dentro, está sendo julgado religiosamente, e Pedro está vendo se capta alguma voz, alguma palavra, alguma sentença. E é justamente ao redor desta fogueira. A noite era fria, muito fria, uma quinta-feira à noite, e ali Pedro está aquecendo as mãos, ali Pedro está buscando um pouco de conforto para o seu físico, para ver se um pouco também do vinho que havia absorvido se esvaía, quando alguém diz assim, uma mulher que cuidava da porta falou assim: engraçado, seu jeito de falar, seu sotaque, você andava com ele, não andava? E aí Pedro disse: não, mulher, você está enganada. Mas ele não sai daquela ambiência, ele não abandona aquela zona de confortabilidade, a ponto de ser questionado pela segunda vez por um homem, por um soldado. Diz assim: mas esse seu modo de vestir-se é galileu, você é galileu, ele é galileu, e pelo que eu estou vendo aqui, só tem você vestido assim. Você é galileu também, você estava com ele. Ao que Pedro já responde com um pouco mais de ênfase: eu não sei do que você está falando, e eu não conheço esse homem. Mas não sai dali. Aí a terceira vez alguém diz assim: não, você é dele sim, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de vestir, esse modo. E diz o texto em João que ele começou a praguejar. Para um judeu, fazer o que Pedro fez pela terceira vez era de suma seriedade. Por quê? Porque era quando alguém jurava pela sua própria vida. Naqueles dias não havia promissórios, naqueles dias não se tirava um fio do bigode. A palavra de alguém era que tinha realmente peso, e Pedro usou todo o peso da sua palavra, toda a sua confiabilidade para dizer que não conhecia Jesus. Quando mal ele fecha a boca pela terceira vez, diz-nos a palavra que o galo cantou. E aí então ele se lembrou do que Jesus havia dito. Enquanto ele está se lembrando, enquanto as suas sinapses estão fazendo aí a comunicação entre as células neurais, ele está trazendo à memória o que Jesus havia dito. Jesus vai passando, e Jesus olhou para ele, e ele olhou para Jesus, e os olhares se cruzaram. E Pedro baixa a cabeça, e diz-nos o texto que a partir daí ausentou-se daquele lugar e chorou amargamente. Há alguns teólogos que dizem que chorou tanto naquela noite, a ponto do seu canal de lágrimas se esgotar e o rosto ficar marcado. Chorou muito aquele homem, chorou muito. Esta fé de Pedro nos ensina tanta coisa. Eu quero rapidamente dizer pelo menos 3 coisas. Nós precisamos de uma fé diferente da fé de Pedro. Nós precisamos de uma fé diferente desta fé que Pedro esboçou naquela noite, naquele dia. Nós precisamos de uma fé que não nos permita nos acovardarmos diante das pressões da vida. Você se lembra? Quando Jesus está com eles, nós fazemos